Quem foram os Nefilins? Eles eram híbridos entre anjos e humanos ou um aviso envolto em metáfora? Podemos confiar no livro de Enoque para entender essas criaturas? E esses gigantes primordiais foram realmente responsáveis pelo dilúvio em Gênesis? É o anoitecer nas planícies primordiais. O trovão ecoa baixo e uma tensão sobrenatural enche o ar. Os descendentes de Adão e Eva ocupavam a terra ainda infantil. Então, uma sombra vinda do céu se aproximou. Os vigilantes, seres celestiais que se tornaram conhecidos como anjos caídos, desceram do céu, atraídos pelas filhas dos homens. Segundo Gênesis e o livro de Enoque, esses vigilantes se uniram a mulheres humanas, seja à força, por coerção ou por afeto. Não temos certeza. Mas sabemos que dessa união antinatural surgiram descendentes poderosos e aterrorizantes, os Nefilins. O sagrado foi misturado ao comum, o celestial ao terreno. O espírito foi misturado e entrelaçado com a carne, e a fronteira divina foi despedaçada. Quem foram esses antigos gigantes? A Bíblia intencionalmente deixa alguma ambiguidade para nós. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si aquelas que escolheram. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis da antiguidade, homens de renome. A Bíblia os chama de heróis. Mas seriam os Nefilins heróis no sentido moderno? Não exatamente. No contexto antigo, herói significava rei ou guerreiro, alguém que exercia poder de forma impiedosa, que buscava domínio para si mesmo, que queria subjugar em vez de servir. A história bíblica dos Nefilins é clara. Ela alerta contra a busca pelo poder e a inevitável corrupção que vem em sua esteira. Veja, assim como Adão e Eva foram seduzidos pelo fruto proibido no Éden, esses anjos caídos foram seduzidos pelas filhas dos homens. Há uma linguagem comum em Gênesis 3 e em Gênesis 6. Assim como Eva viu que o fruto era bom para comer, esses anjos, esses seres celestiais caídos, viram que as filhas dos homens eram boas e buscaram tomá-las. Ambas as histórias destacam a rebelião contra a ordem criada por Deus, levando ao caos profundo. Os Nefilins nasceram da luxúria e do desejo de afirmar autonomia contra o desígnio de Deus. É a queda do Éden recontada em escala celestial. Então, as mensagens profundas aqui são óbvias e marcantes. Mas isso é historicamente preciso? Ou realmente existiram gigantes que governaram a Terra antes do dilúvio de Noé? Eruditos e teólogos debatem duas interpretações principais de Gênesis 6. A primeira visão dos Nefilins é que os filhos de Deus eram descendentes justos de Sete, que se casaram com descendentes rebeldes de Caim, representando uma lição moral contra casar-se fora da fé e estar em jugo desigual. Essa é uma lição moral simples, perfeitamente polida e preparada para a escola dominical. Mas a segunda visão, o consenso antigo, é que os filhos de Deus eram literalmente anjos, membros do conselho divino de Deus, que se rebelaram, cruzaram fronteiras proibidas e produziram descendência sobrenatural com mulheres humanas. Antes de descartar os Nefilins como uma noção bizarra, considere isto. Quase todas as culturas antigas, gregos, sumérios, egípcios e nórdicos, contam histórias semelhantes de semideuses. E o que geralmente seguia essas histórias antigas? Algum tipo de cataclismo global, algum tipo de evento sobrenatural e devastador que varria a Terra. Poderiam essas lendas disseminadas conter verdades ocultas? Poderia haver um fio antigo que nos leva diretamente aos Nefilins? Os Nefilins tornam-se símbolos tangíveis de rebelião, corrupção e trevas espirituais, marcando a descida da humanidade para a violência.
Os Nefilins governaram o mundo antigo, mas ele mergulhou em brutalidade e corrupção. Em corrupção. Gênesis descreve o pesar e a decisão de Deus quando ele viu a corrupção da humanidade. Eliminarei da face da terra o homem que criei, pois me arrependo de havê-lo feito. Gênesis 6:7. Quando olhamos para o antigo dilúvio através da lente dos Nefilins, vemos que o juízo de Deus através do dilúvio não foi apenas punição. Não foi simplesmente Deus sendo punitivo por mau comportamento. Foi um acerto de contas divino contra a rebelião espiritual. Foi um reinício cósmico contra o caos induzido por anjos caídos. O próprio dilúvio foi um ato de defesa pelas almas da humanidade. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda inclinação do coração humano era continuamente má. Gênesis 6:5. O livro de Enoque nos dá mais detalhes, embora não seja considerado parte do cânon cristão tradicional. Ele foi respeitado pelos apóstolos Pedro e Judas, que de fato o referenciaram em seus escritos. Enoque descreve vividamente a rebelião dos vigilantes, ensinando à humanidade a guerra, a ganância, a luxúria e as trevas espirituais. Em Enoque 10, Deus dá ordens a Gabriel. E a Gabriel disse o Senhor: vai contra os bastardos, destrói os filhos da fornicação. 1 Enoque 10:9. Séculos depois, Pedro e Judas fariam referência a essa rebelião cósmica. Esse julgamento nos ensina uma única verdade: nenhuma rebelião, terrena ou celestial, escapará aos olhos de Deus. Então vamos conectar esse antigo relato aos nossos corações hoje e ao Evangelho. Jesus advertiu seus discípulos sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Luke 17:26. O que caracterizava o tempo de Noé? Maldade desenfreada, confusão espiritual, rebelião violenta contra Deus, uma sociedade em espiral rumo ao caos. Isso soa familiar? Hoje, a humanidade novamente flerta com forças que não compreende plenamente. Trevas espirituais, violência e confusão dominam nossos dias. E ainda assim como no tempo de Noé, Deus ainda vê, age, julga e estende misericórdia. Deus lidou com a maldade trazida pelos Nefilins. Ele enviou o dilúvio como julgamento contra o pecado, mas Noé foi protegido na arca. A beleza de Jesus Cristo é que a cruz é a nossa arca. A cruz é a graça em meio ao caos. Jesus não promete escapar das tempestades, mas passagem segura por elas, através da graça e da salvação. Hoje, a misericórdia da aliança de Deus continua estendida por meio de Jesus Cristo, a arca suprema da salvação. Ele oferece refúgio do juízo, paz em meio ao caos e novos começos depois das enchentes. Amigos, vocês entrarão nessa arca? Vocês aceitarão Jesus como o único verdadeiro herói da humanidade? Vocês rejeitarão os governantes e principados deste mundo para abraçar o único verdadeiro Rei do céu? Deixem nos comentários e até a próxima.